Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos. Hoje é nossa segunda aula da disciplina de radioterapia. Então, como a gente já está acostumado, vamos iniciar a aula relembrando um pouco do que foi visto na aula passada. Então, a gente iniciou uma disciplina nova chamada de radioterapia, e como vocês viram, é uma disciplina muito diferente de tudo aquilo, de todo aquele conceito que nós temos na radiologia, na verdade, em todas as outras disciplinas. Então, é uma disciplina muito única, com características muito específicas. E o feedback que eu recebi de vocês foi muito positivo, muita gente gostando, e eu fico muito feliz com isso. E a aula de hoje também vai ser uma aula muito legal, assim como foi a primeira. Então, vamos relembrar um pouco como foi a nossa primeira aula, que foi na segunda-feira. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei no grupo. Como em radioterapia eu não vou fazer trabalho em grupo, vou fazer trabalho individual, né? Eu passei na aula passada o trabalho individual. Para os alunos que não assistiram a aula, eu solicitei um trabalho individual. Quem quiser, o vídeo da aula está no grupo e no YouTube, ou também vocês podem falar no meu privado que eu explico. E eu coloquei no grupo tanto o modelo de trabalho em Word para facilitar essa questão de formatação, e gravei um breve vídeo falando um pouquinho, explicando um pouquinho de como eu vou querer. O trabalho vai valer 10, a prova vai valer 10, e aí vão se somar e dividir por 2 e dar a média de vocês. Mas o trabalho nessa disciplina vai ser individual. Lembrando que não vai ser seminário, como foram nas outras disciplinas. Vai ser só trabalho em Word mesmo, no qual vocês vão me enviar. Então, na nossa primeira aula, a gente iniciou aprendendo um pouco de conceitos, uma introdução sobre a disciplina de radioterapia. E eu busquei começar bem de maneira introdutória mesmo. É tanto que eu acho que o meu segundo ou terceiro slide é uma pergunta que eu até falei a vocês, que muitos profissionais da radiologia, eles não sabem responder, sendo que era para ser uma pergunta simples, que a pergunta é: o que é radiação? Então, a gente trabalha na área da radiologia, mas a gente sabe o que é radiação? Então, o conceito de radiação é ligado à energia. Então, radiação é uma energia. Ah, Iago, é a mesma energia que liga a luz do poste, que liga a luz da minha sala? É a mesma energia que clareia a tela do meu celular, do meu notebook? O conceito de energia é o mesmo. Só que aí a gente se aprofunda um pouco mais, porque existem dois tipos de energia. Existem as radiações, né? Radiação é energia. Existem as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas radiações que têm alto poder de concentração de energia, ou seja, tem muita energia, muita carga, quantidade, força suficiente para conseguir alterar, para conseguir modificar células do corpo humano. O exemplo são os raios X. É por isso que durante o exame a gente fica atrás de uma parede, que por isso que nós temos que proteger o paciente, porque os raios X são radiações ionizantes, ou seja, alto poder de concentração de energia e consegue fazer alterações a nível celular. O processo de ionização. É por isso que são chamadas de ionizantes. E o outro tipo de radiação que nós temos são as radiações não ionizantes. Essas radiações não ionizantes, elas também são energias, elas também têm concentração de energia, mas elas não têm poder suficiente, não têm força suficiente para conseguir gerar esse processo de ionização, esse dano celular. Exemplo de radiações não ionizantes é a luz visível, a luz do seu quarto, por exemplo, a luz que é utilizada num scanner ou numa xerox, a luz de ondas a energia de ondas de rádio, enfim, isso é energia própria, luz solar, é um tipo de radiação não ionizante. Tem concentração de energia? Tem, mas não é o suficiente para gerar um dano a nível celular. Então, na radiologia e na disciplina de radioterapia, nós trabalhamos com radiação ionizante, ou seja, radiação com poder suficiente para gerar dano celular. Então, a partir disso, vocês já sabem que radiação é uma concentração de energia.
e que nós trabalhamos com radiação ionizante, ou seja, essa radiação ela tem poder de alterar, ela tem poder de gerar dano celular. A partir daí, a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje, mas eu falei, é importante vocês relacionarem, que o câncer é uma doença a nível celular. A gente vai estudar muito aprofundado hoje sobre a doença. Por quê? Porque a radioterapia é um tratamento que serve para tratar o câncer. Então, se nós temos uma área da radiologia que trabalha com radiação ionizante, que essa radiação ionizante consegue alterar célula, por que não a gente não usar essa característica de alteração de célula para conseguir gerar danos às células cancerígenas? É exatamente por isso que a radioterapia existe. Então, a radioterapia, por isso que ela tem um conceito diferente, porque a radioterapia não é um exame. Então, não é como a gente estudou exames contrastados, um exame de mamografia, um exame de radiologia odontológica, onde o paciente vai, faz o exame e pronto. A radioterapia não é um exame. A radioterapia é um tratamento. Ou seja, o paciente ele vai ser submetido durante várias semanas, que nós chamamos de sessões, durante várias sessões a um tratamento, a uma exposição a altas doses de radiação. Essas altas doses de radiação ionizante, ou seja, suficiente para gerar dano celular, esse dano vai ser causado em células malignas. Esse termo malignas também nós vamos estudar hoje. Então, a radioterapia é isso, é um tratamento que utiliza radiação ionizante para danificar, para destruir células, mas as células malignas, células cancerígenas. Então, o conceito de radioterapia é esse: tratamento que utiliza altas doses de radiação para destruir células malignas. E dentro da radioterapia, a gente estudou que nós temos dois tipos de modalidade. As modalidades, ou seja, são dois tipos de tratamento que existem dentro da radioterapia, que inclusive é o tema do trabalho. O tema do trabalho que eu passei para vocês é sobre essas duas modalidades, que são a teleterapia e a braquiterapia. Tele, de televisão. Tele significa distância. Teledistância. Terapia, tratamento. Então, a teleterapia é onde o equipamento que gera radiação fica distante do paciente, a 1 metro de distância. O nome desse equipamento chama-se acelerador linear. Então, o acelerador linear, que é aquela foto que eu mostrei várias a vocês, mostrei até um que a gente vai conhecer em Mossoró posteriormente, que é rosa e tudo mais, mostrei vários modelos, e em especial na próxima aula, na aula da manhã, eu vou mostrar diversos outros modelos, mas na teleterapia se trabalha com altas doses de radiação ionizante, com equipamento chamado de acelerador linear. E esse equipamento fica a 1 metro de distância do paciente. É por isso que tem o tele de distância e a terapia de tratamento. E o outro tipo de modalidade é chamado de braquiterapia. Braque significa próximo, encostado, e terapia, tratamento. Teleterapia, tratamento à distância, 1 metro de distância, padrão. Braquiterapia é quando essa fonte de radiação ou fica encostada ou até mesmo dentro do paciente, dentro daquela região onde está aquele tumor. Teleterapia, tratamento à distância. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. E dentro da braquiterapia, a gente aprendeu que nós temos 4 classificações. Então, nós temos a braquiterapia superficial, onde a fonte radioativa fica encostada no paciente, ou seja, superficial, na superfície, é muito utilizado para cânceres de pele, ou seja, aquele tumor que é visível de maneira externa, então a braquiterapia superficial. Nós temos a braquiterapia intracavitária, ou seja, intracavitária ou endocavitária, ou seja, dentro de alguma cavidade, utilizada em especial para tratamentos de câncer do colo de útero ou tratamentos de reto, porque a fonte de radiação vai ser introduzida dentro do paciente.
Nós temos a braquiterapia intraluminal. A gente aprendeu que nós temos uma estrutura do nosso corpo que é chamada de lúmen ou de luz. Então, lúmen é um termo relacionado à luz, a um espaço. Então, quando vocês vão comprar um data show, por exemplo, o data show tem não sei quantos mil lumens, é referente a essa questão de luz. E nós temos algumas estruturas do nosso corpo que são chamadas de lúmen. A mais conhecida delas são os brônquios pulmonares, os alvéolos pulmonares dentro dos nossos pulmões. Então, o intraluminal é quando a fonte de radiação vai ser introduzida dentro dos alvéolos pulmonares dos pulmões do paciente. E nós temos também uma outra com a característica bem específica, que onde a fonte de radiação ela vai ser colocada no paciente e o paciente vai embora com ela, ou seja, vai conviver com aquela fonte radioativa dentro dele, que é chamada de braquiterapia intersticial. E na braquiterapia intersticial, essa fonte, esse elemento radioativo vai ser colocado dentro dele e o paciente ele vai conviver com esse elemento radioativo. Mas como eu expliquei, o paciente, apesar de ter pequenos elementos radioativos dentro dele, ele não vai se tornar radioativo. É tudo calculado somente para que esse tratamento ele dure sem parar, 24 horas por dia. Porque, como eu expliquei na aula passada, essa radiação ionizante, ela existe de duas maneiras. Lembra? Primeira maneira, equipamentos construídos pelo homem. Ou seja, desde que Röntgen descobriu a forma de como conseguir gerar raio-x, de como conseguir gerar radiação ionizante, o homem ele tem esse poder de construir um equipamento que gera dose de radiação. Mas, além disso, nós temos elementos radioativos. Quando se fala de elementos radioativos, são elementos que a própria natureza tem, que a própria natureza nos fornece, que geram radiações, que geram radioatividade de maneira natural. O mais conhecido deles é o césio 187, que foi o que gerou o acidente de Goiânia. Quem assistiu as reportagens, os vídeos, os filmes sobre o césio, vê que ao quebrar o equipamento de braquiterapia, o pessoal lá pega o pozinho verde, luminoso. O que é aquela luminosidade saindo do pó? É a rádio de radiação, atividade. Ou seja, é a radioatividade, é a radiação sendo liberada. E não tem como apertar um botão, olha Césio 137, eu não quero que você libere radiação, mas não, pare. Não tem como, porque é um elemento natural. Na teleterapia, a gente utiliza um equipamento construído pelo homem, acelerador linear, que só vai liberar radiação quando a gente apertar o botão. Na braquiterapia, nós utilizamos elementos radioativos. Por isso que existe todo um controle e toda uma preocupação e todo um cálculo a ser visto. Então, é tanto que na radioterapia vocês vão ter contato, em especial quando a gente for visitar lá, com vários profissionais das áreas de exatas. Então, nós temos matemáticos, físicos, médicos, para quê? Para fazer cálculos. Quanto é a vida desse elemento radioativo? Como eu disse, tudo na natureza, ele nasce, cresce e morre. Um elemento radioativo não é diferente. Ele não vai produzir radiação para sempre. Então, quanto de vida tem esse elemento radioativo? Quanto de dose ele pode produzir? Por quanto tempo ele vai produzir radiação? Então, tudo isso é calculado. Então, é claro que a braquiterapia é um tratamento mais intenso, em casos mais drásticos. Porque, em vez de a gente estar utilizando um feixes de radiação, a gente vai estar utilizando um próprio elemento radioativo. Radioterapia, tratamento que utiliza doses de radiação ionizante para destruir células malignas. Dentro da radioterapia, nós temos teleterapia, tratamento à distância, 1 metro de distância do paciente. Equipamento utilizado, acelerador linear. E nós temos a braquiterapia. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. Se for próximo, encostado à pele, braquiterapia superficial. Se for dentro do paciente, aí pode ser intracravitária, quando for dentro de alguma cavidade, de algum orifício natural. Intraluminal, quando for dentro dos alvéolos pulmonares do paciente.
Ou a outra opção, que é quando o paciente ele sai do tratamento, ele continua o tratamento em casa com um elemento radioativo dentro dele, que é chamado de intersticial. Então, esses foram os pontos principais da nossa primeira aula. E hoje, nossa segunda aula, a gente vai estudar qual o papel nosso da radiologia no tratamento, como é feito o planejamento. Então, essa é uma parte vital para o entendimento de vocês. Vamos estudar sobre a doença que a radioterapia trata, que é o câncer, além de vamos ver rapidamente alguns casos específicos e além de alguns esclarecimentos. Quando eu coloquei esclarecimentos de dúvidas frequentes, são dúvidas que muitas vezes não somente o aluno tem, a família, pessoas, entre aspas, leigas, têm sobre a radioterapia e a gente vai esclarecer também. Então, para abrir nossa aula de hoje, um sonho sem uma ação é simplesmente um sonho. A ação desprovida de um sonho não leva a lugar nenhum, mas o sonho aliado à ação poderá mudar o mundo. Então, não adianta nada você querer trabalhar na radiologia, você ter o sonho de trabalhar na radiologia, se você não tiver a ação, a realmente colocar em prática aquilo que é o que vocês estão fazendo hoje à noite aqui, numa noite de feriado, que é muito mais fácil tá dormindo, tá descansando, tá bebendo, enfim, ou qualquer outra coisa, vocês estão assistindo aula. Como também não adianta nada vocês terem apenas assistir por assistir, sem ter um objetivo por trás, por cima daquilo, um sonho para nos guiar. Mas quando a gente consegue unir o nosso sonho e conseguimos colocar também um objetivo a ser seguido, uma vontade prática, aí sim a gente vai conseguir realizar tudo o que a gente quer, até mesmo mudar o mundo. Então, realmente iniciando a aula de hoje, a gente vai começar estudando sobre qual o papel do técnico em radioterapia. Como eu falei na aula passada, para trabalhar na radioterapia, primeiro tem que ser técnico em radiologia, que é o que vocês vão ser ao terminar o curso, mas é necessário fazer uma especialização em radioterapia. A partir disso, vocês ganham uma certificação de técnicos em radioterapia. Esse curso, ele é obrigatório para se trabalhar dentro da radioterapia. Foi uma das especializações que eu fiz. Então, a radioterapia se trabalha com uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Quer dizer que, voltados para o mesmo paciente, nós temos diversos profissionais de diversas áreas diferentes. Eu vou exemplificar para vocês. Chega um paciente que tem um câncer de pele na região da face, que tem um tumor na face. Então, quem vai cuidar desse paciente? Então, primeiro, vai ser recebido pela equipe de enfermagem. Por quê? Como vocês sabem, o tumor, ele pode sangrar, ele pode ter secreção. Além disso, quem vai trabalhar com ele? Como é na face, então tem que ter dentista, cirurgião bucomaxilofacial. Então vai ter o físico médico, o matemático, o próprio médico oncologista, que é um médico especialista em câncer, para conseguir estudar que tipo de câncer é aquele, como tratar. Vai ter nós da radiologia para aplicar o tratamento, para posicionar o paciente. Mas o câncer não atinge somente esse paciente, tem toda uma questão emocional que envolve a família. Então vai entrar psicóloga, psiquiatra, equipe de serviço social. Em alguns casos, se o paciente for de outra cidade e ele necessite fazer o tratamento, é fornecida a equipe de advogados para entrar junto com a prefeitura, para oferecer transporte. É importante dizer que o tratamento contra o câncer, não existe tratamento contra o câncer particular. Tudo é pelo SUS. Então, toda essa equipe multidisciplinar, multiprofissional, é tudo via SUS. Ah, Iago, mas na teoria isso é muito bonito, na prática não funciona muito. Pode funcionar pode não funcionar em outras coisas, mas na radioterapia funciona de maneira imediata, a partir do momento que o médico ele dá o diagnóstico e planeja o tratamento, como a gente viu, o paciente contra o câncer, ele pode tratar com cirurgia, com quimioterapia ou com radioterapia. Então, a partir do momento que o médico faz o diagnóstico e informa o tipo de tratamento que ele quer para aquele paciente, toda essa equipe multidisciplinar já se envolve. Então, quem já teve a oportunidade de
acompanhar algum paciente, sabe. Aqui em Açu, por exemplo, não tem tratamento contra o câncer, mas se você for para Natal, é oferecido transporte, chegando lá é oferecido alimentação, é oferecido todo um espaço. Então, tudo isso é via SUS. Então, quando se fala de uma equipe multidisciplinar, são vários profissionais de várias áreas diferentes voltadas para o mesmo paciente. Algo que nós não temos, por exemplo, no raio-x normal, onde a gente fica na nossa sala sozinho, o paciente vem, passa pelo médico, a gente faz o raio-x e nunca mais nem vê aquele paciente. Na radioterapia, nós temos um contato direto com o médico, com o físico, com a equipe de enfermagem. A gente vai ver esse paciente por meses. A gente vai ver esse paciente literalmente definhando, morrendo durante o tratamento, ou então esse paciente se recuperando e sendo tratado, porque, como eu disse, radioterapia não é um exame, é um tratamento. Esse tratamento dura semanas, meses. Então, durante todo esse acompanhamento, nós e toda a equipe multidisciplinar está voltado tanto para esse paciente, como, obviamente, para toda a família dele. Então, esse é um grande diferencial da radioterapia para quem gosta desse contato humano, para quem gosta de estar próximo ali, de saber a história por trás daquele paciente, de ver a luta dele. Diferente de um raio-x que a gente atende um paciente, como eu disse, e muitas vezes a gente nunca mais vai nem ver aquele paciente, ou até mesmo aquele paciente, ele nunca sequer vai saber nem nosso nome. Na radioterapia, por ser um contato mais longo, esse contato humano, ele acaba sendo muito maior, acaba sendo uma experiência única na vida, tanto do paciente quanto nossa. Então, a gente da radiologia, nós temos vários deveres e responsabilidades. Como a gente tem visto, radioterapia trabalha com radiação ionizante, mas não é uma radiação ionizante qualquer. Nós estamos falando de doses de radiação cavalares, altíssimas. Como eu disse, são as doses de radiação mais altas que existem na radiologia. Nenhuma outra área chega sequer perto da dose de radiação utilizada na radioterapia. Por quê? Porque nas outras áreas a gente utiliza a dose de radiação para gerar uma imagem. Na radioterapia, a gente utiliza a dose de radiação para destruir, para matar uma célula cancerígena. Então, as doses de radiação são muito altas. Então, imagina a responsabilidade que tem em nossas mãos. Porque a radiação, ela não quer saber a diferença de célula boa, célula benigna, célula maligna, se é câncer, se é tumor, se é órgão sadio ou se não é. A radiação é alta, é forte e vai destruir aquela região. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Por isso que eu digo e repito, radioterapia não tem erro. Radioterapia não tem achismo, não tem 1 centímetro para cá ou 1 centímetro para lá. É o certo, a situação exata. Então, a gente deve, claro, aplicar o tratamento. Então, o físico pode calcular a dose, o médico pode avaliar que tipo de câncer é aquele, a enfermagem pode fazer o curativo, a limpeza do paciente. Mas quem aperta o botão para liberar a radiação, somos nós. Quem posiciona o paciente na hora do exame, somos nós. Então, quem aplica de maneira efetiva o posicionamento, o tratamento, somos nós da radiologia. Então, nós temos esse dever e essa responsabilidade de aplicar o tratamento, colaborar na parte de simulação e planejamento. Eu vou falar sobre isso melhor na próxima aula, mas como a gente está falando de uma responsabilidade muito grande, existem camadas para que não se haja erro, porque o erro na radioterapia, ele pode ser fatal. Então, para diminuir a chance de erro, o exame, ele é simulado. Isso mesmo. Então, o paciente, ele vai, dias anteriores do exame, a gente vai com toda a equipe para a sala e vai fingir que vai realizar o exame. Então, a gente vai orientar o paciente, a gente vai posicionar o paciente, a gente vai colocar as doses de radiação, vai mexer no equipamento, vai entender como vai funcionar. Para quê? Para que no dia do tratamento, todos nós, tanto a equipe quanto o paciente, já saiba tudo o que vai acontecer, para que não haja nenhum erro. Então, toda essa parte de simulação e planejamento existe na radioterapia.
diferente das outras áreas da radiologia, onde o paciente vai, entrega um papel, no papel a gente vê que posicionamento é aquele, mas a gente que se vire para saber o posicionamento, para adaptar aquele paciente. Na radioterapia, não. Existe todo um processo de simulação e de planejamento que é feito dias antes do início do tratamento e envolve, mais uma vez, toda a equipe multidisciplinar. Observar reações ou eventos não usuais no paciente. Como eu disse, quem vai estar durante aqueles meses, todo dia com aquele paciente, somos nós da radiologia. Então, se a gente está notando, por exemplo, que o paciente está perdendo peso, então imagina vocês, começou o tratamento, um mês depois o paciente perdeu 10 quilos. A partir do momento que ele perde peso, as estruturas internas começam também a mudar de lugar. A nossa pele fica mais flácida, alguns órgãos começam a se realocar. Então, a partir disso, tudo isso tem que ser observado e registrado, porque se a pele fica mais flácida, se algum órgão muda de local, consequentemente, o tumor ele também vai mudar de local. Então, até isso, até a roupa que o paciente usa, é por isso que nas fotos que vocês viram na primeira aula, tem muitos pacientes despidos. Por quê? Porque até mesmo a roupa pode atrapalhar aonde a radiação vai entrar, uma visualização, ou um volume de uma roupa, que uma roupa com mais tecido ou menos tecido faça. Então, durante o tratamento, a gente acompanha todo o peso do paciente, a roupa que o paciente utilizar no planejamento, na simulação, é a mesma que ele vai utilizar até o final. Então, se todo dia se na simulação ele fizer sem blusa, por exemplo, ele tem que fazer até o final sem blusa. A partir do momento que ele está perdendo peso, ou que aquele tumor ele está aumentando ou está diminuindo, nós já temos que passar isso para o físico, para o médico, para a enfermagem, para fazer todos os cálculos novamente, para adaptar o tratamento desse paciente. Porque, como eu disse, não pode ter erro. E essa é uma responsabilidade nossa. Nem todo dia o físico e o médico vai estar lá na sala acompanhando o paciente, não. Quem vai fazer isso somos nós. Então, essas observações, elas têm que ser, primeiro, vistas e tudo de maneira reportada. Lá na radioterapia, tudo é documental. Quando vocês entrarem na sala lá, vocês vão ver diversos computadores e também diversas pastas. Tudo é registrado, tanto no sistema do computador, quanto manualmente por escrito em pastas. Seguir, obviamente, todas as recomendações de segurança. Então, tudo aquilo que vocês viram em proteção radiológica, né, radioproteção. Então, a gente utiliza dosímetro, a gente acompanha tudo, enfim, tudo aquilo que a gente viu em radioproteção, obviamente, serve para radioterapia. Como eu disse, a gente acompanha o exame fora da sala, a gente não fica por trás somente de uma paredezinha, de um biombo, a gente acompanha em outra sala e acompanha tudo por diversas câmeras, a sala é cheia de câmeras e também por sistema de som. Então, a gente vê o paciente e se comunica com ele fora da sala. Checar todos os dispositivos, as blindagens de chumbo, as máscaras. Então, eu vou falar sobre um pouquinho isso aqui mais na próxima aula, sobre essas máscaras. Mas só para vocês entenderem. Na radiologia, a gente precisa contar com uma coisa, que é com a colaboração do paciente. Então, vocês já devem ter aprendido isso, mas a gente sempre tem que pedir para o paciente ficar quietinho. Senhor, encosta aí e não mexa não, fica aí paradinho. É assim normalmente que funciona. Às vezes o paciente mexe. Quando o paciente mexe, a gente tem que fazer o quê? Repetir o exame, porque o exame não fica bom. Mas na radioterapia, como a gente está trabalhando com doses absurdas de radiação, esse paciente ele pode mexer e depois a gente dizer, ei, você mexeu, ó, eu acabei de jogar uma dose de radiação para destruir sua célula, mas em vez de destruir o tumor do seu rosto, como se mexeu, destruiu as células que lhe faz enxergar. O senhor vai ficar cego, ó. Vamos voltar e repetir? Isso não pode acontecer. Então, para que isso não aconteça, o paciente ele tem que ficar imóvel. Mas não é somente pedir que o paciente fique imóvel. Nós vamos imobilizá-lo. Então, existem diversas estruturas, diversos tipos de materiais que vão servir para o paciente ficar imóvel. A gente vai estudar hoje que até mesmo a forma que o paciente respira
é calculado a movimentação dos órgãos. Quando a gente respira, os nossos órgãos, os pulmões, eles se expandem, o diafragma se expande, consequentemente, os órgãos mudam de local. Se for um tumor na região, também vai mudar de local. Então, até isso é calculado. Então, existem chamados de máscaras, que a gente vai estudar, como eu disse, na próxima aula, e essas máscaras são utilizadas para deixar o paciente completamente imóvel. Então, mesmo que o paciente, ele, por exemplo, queira mexer, claro que é orientado de qualquer forma para ele ficar parado, mas ele não vai conseguir, porque radioterapia não pode ter erro. Então, a gente não pode apenas confiar ao dizer ao paciente que ele não se mexe. A gente vai imobilizar ele. Manter a sala de tratamento, a máquina limpa, tudo limpo, isso aqui eu falo a vocês em todas as disciplinas. Manter a sala limpa, organizada, certo? Se for o caso, chamar a equipe específica de limpeza, saber onde está cada coisa para conseguir fazer um atendimento ágil, tudo isso é responsabilidade nossa. Cooperar com todo o pessoal para o funcionamento do serviço. Apesar disso aqui parecer simples, por incrível que pareça, é algo muito raro. Tem muitos técnicos de radiologia que pensam, eu vou fazer o meu, os outros que se virem. Não, aqui na minha sala só entra eu, ninguém sabe fazer o exame, então ninguém se meta. Não pode ser assim, nós temos que saber trabalhar em equipe, seja em qualquer área da radiologia, mas na radioterapia em especial, porque, como eu disse, são muitos profissionais. Quando vocês forem conhecer lá o hospital, é um hospital que ele não é gigantesco, mas ele é muito bem distribuído. Aí você começa a ver as salas. Tem uma sala específica, por exemplo, para fisioterapia, uma fisioterapia enorme. Então, se a paciente, por exemplo, a paciente tem câncer de mama, acaba atingindo os linfonodos que ligam a região axilar, da nossa axila até a mama. Então, é normal a paciente, pós-tratamento, ter dificuldade para levantar aquele braço. Então, ela vai passar por sessões de fisioterapia. Como eu disse, se for um tumor na região de cabeça e pescoço, vai ter o dentista para cuidar daquele paciente, pois pode atingir os dentes. Tem cirurgiões específicos para caso seja necessário fazer plástica. Então, é toda uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai acabar tendo contato com todos esses profissionais. Então, é importante a gente saber ter o diálogo e entender que nós não somos melhor nem pior que ninguém. E o foco principal é o tratamento do paciente. E, claro, manter registro de todas as operações realizadas. Como nós estamos falando com alto benefício, mas também com alto risco, então tudo que é feito é documentado. Não existe isso de dizer, não, mas eu fiz assim, certo, mas onde é que está documentado que você fez isso? Onde está registrado que você fez isso? Então, como eu disse lá, é até bonitinho, tem umas pastas rosas e umas pastas azuis. Aí as rosas para mulheres, azuis para homem, e tem uma pasta meio lilás que é para criança. Aí é bem legal, que você registra tudo na mão, nas pastas, registra tudo no computador. Você abre no computador, tem todos os dados do paciente, tem uma foto do paciente, para que não ocorra de se confundir, nada do tipo. Então é tudo muito registrado, muito organizado, para que não haja nenhum tipo de erro. Então, a partir de agora, eu vou pedir muita concentração de vocês, porque agora a gente vai entrar na parte, entre aspas, difícil da disciplina, que é a parte para vocês entenderem como o tratamento, como a radioterapia realmente funciona no corpo humano. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, me falem. Não deixe eu passar por essa parte sem vocês entenderem. Quem tiver vergonha, ou quem estiver assistindo essa aula que não seja ao vivo depois, não entendeu, vem em meu privado, pergunte, Iago, me explique novamente, porque essa parte eu costumo até chamar e dizer que é a mágica da radioterapia. É como a gente conseguir destruir o câncer sem matar o paciente. Então, a partir de agora, a gente vai entrar nessa parte e eu peço muita concentração de vocês para a gente entender como funciona. Então, na radioterapia, como a gente tem visto, existe todo um planejamento. O que é o planejamento? É o paciente, ele chegar para o médico, ser solicitada a biópsia deu positiva. O médico, ele vai avaliar o câncer, o tipo de câncer que esse paciente tem, e ele vai fazer um planejamento.
Esse planejamento, o médico ele vai definir que tipo de tratamento esse paciente vai fazer. Se o médico escolher a radioterapia, ele vai avaliar 3 pontos principais, que são volume tratado. Volume tratado é o quê? É o câncer do paciente. Então, ele vai fazer radiografias, tomografias, se for o caso, mamografias, diversos exames para que ele consiga saber aonde está o câncer e qual o formato do câncer. Ou seja, ele vai definir o volume a ser tratado. Definir o volume a ser tratado, ele vai definir o segundo ponto, que é dose de radiação. Ou seja, esse tumor, ele tem tantos de tamanho. Popularmente, o pessoal, os médicos até falam para as pessoas entenderem. Ah, fulano de tal está com um tumor do tamanho de uma laranja. Vixe, fulano de tal está com um tumor do tamanho de um limão. Por quê? É para que se tenha uma referência e a pessoa possa associar o tamanho desse tumor. É óbvio que quanto maior o tumor, mais dose de radiação tem que ser utilizada. Por quê? Quanto maior o tumor, maior a concentração de células malignas. Então, precisa de mais radiação para destruir todas as células. Além disso, vai variar de acordo aonde é o tumor. Então, se for tumor, um câncer de pele mais externo, é muito mais fácil de ser tratado. Mas se for um câncer ósseo, onde você tem toda a pele, articulações, veias, então tudo isso vai ser calculado. Como eu disse, esse cálculo ele é feito por físico médico. O físico médico, ele é um físico formado na faculdade de física, especialista em medicina, ou seja, ele calcula doses de radiação. Então é um físico médico, que é Dr. Robson, ou que a gente vai conhecer em Mossoró, que foi o meu professor do curso e vocês vão conhecer também. É um cara de um nível de inteligência, assim, absurda. Ele fez a física médica dele, por exemplo, no Albert Einstein. Então, é um cara de um nível, assim, absurdo. Além disso, são 2, né? Porque eles criam sempre camadas. Vocês vão ver lá, é até engraçado. Todo mundo é em dupla. Médicos são 2, físicos são 2. Por dia, estou falando, técnicos em radioterapia são 2. Um técnico de radioterapia não trabalha sozinho, não. São sempre 2. Por quê? Para caso um erre, o outro consiga consertar antes do erro, obviamente. Então, físicos são 2. É todo mundo em dupla lá para criar mais uma camada para que não ocorra o erro. Então, definiu o tamanho do câncer, definiu a quantidade de radiação que vai ser utilizada e, claro, a técnica que vai ser utilizada. Se vai ser a técnica de teleterapia ou a técnica de braquiterapia. E se for braquiterapia, vai ser braquiterapia superficial, intracavitária, intraluminal, intersticial, enfim. Ele vai escolher que tipo de tratamento dentro da radioterapia ele vai fazer, certo? Então, sobre a parte de volume tratado. Como vocês entenderam, o volume tratado é a região, literalmente, do câncer, do tumor. Então, o volume tratado, ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é chamada de GTV. GTV significa gross, tumor, volume. O GTV, ele é literalmente o formato anatômico do tumor. O tumor, o câncer, ele não cresce de maneira uniforme, ou seja, ele não cresce apenas de maneira circular. Ele anatomicamente pode criar vários formatos. Então, o médico, a primeira coisa que ele vai fazer é definir o gross tumor-volume, ou seja, o GTV. Então, não precisa decorar o termo em inglês, decore como GTV. Todos são TV. Então, o G, ele vem de gross. Então, o GTV nada mais é do que o tumor propriamente dito. A segunda parte é chamada de CTV. O C é de clinical, que é a margem clínica. Depois eu vou falar melhor sobre cada um deles. Posteriormente, ele vai definir o PTV. P é de planejamento. Então, PTV, que é a área de planejamento. E, por último, ele vai definir os ORs, que são os órgãos de risco. Então, a partir de agora, a gente vai estudar sobre cada um deles. Nós temos aqui uma imagem de uma tomografia
certo? Da cabeça, né, do crânio do paciente. Então, a primeira coisa que o médico vai fazer é definir a área que vai ser a área do tumor. Então, o médico ele fez a tomografia, fez vários exames e vai definir o que é o GTV. O GTV é o grosso tumor volume, ou seja, é o volume palpável, o volume é o tumor, é o câncer propriamente dito do paciente. Esse volume corresponde à parte da doença onde existe a maior concentração de células malignas. É o volume grosso do tumor, ele é o tumor detectado. A partir do momento que o médico ele definiu o tumor do paciente, ele vai dar uma outra margem. Essa outra margem é chamada de CTV, que é Clinical TV, né? O C de clínica, a margem clínica. Por que ele dá mais uma margem? Porque essa margem vai ter o GTV, mas posteriormente ele vai dar uma segunda margem. Essa margem, que é chamada de CTV, é para englobar, é para incluir células que em nenhum exame que ele fez, ele conseguiu detectar. Como nós estamos falando de uma doença a nível celular, se no tratamento ele não conseguir destruir todas as células malignas, o que vai acontecer? Vai ter alguma célula que escapou, posteriormente essa célula maligna que escapou vai começar a afetar outras células sadias, e isso vai ocasionar em quê? Em outro câncer. Então, para que isso não ocorra, ou para que isso se diminua a chance de ocorrer, ele dá uma segunda margem, que é a margem clínica, que vai incluir células não visíveis em alguns exames. Então, essa segunda margem é muito da análise da experiência do médico, porque ele vai incluir uma outra área para conseguir destruir possíveis células malignas que estejam ali. E essa margem é chamada de CTV. E a terceira e última margem é chamada de PTV. O PTV é a margem de planejamento, ou seja, vai ser a área que vai ser tratada. E dentro do PTV, além de estar incluso o tumor propriamente dito, que é o grosso tumor volume, a margem clínica, que é o CTV, que são células microscópicas que possivelmente estão próximas, e também tem o PTV. O PTV inclui os movimentos anatômicos naturais, como movimento peristáltico, como a respiração. Como a gente estava falando, quando a gente respira fundo, os nossos órgãos, eles mudam de lugar. É muita coisa? Claro que não, é pouca coisa. Mas na radioterapia, até isso tem que ser estudado. Então, quando o médico trata o câncer de um paciente, ele não vai tratar apenas o GTV, não vai tratar apenas aquele volume cancerígeno. Ele vai englobar uma segunda margem, que é chamada de CTV, que vai incluir células a nível microscópico, e vai incluir também uma última margem, que é chamada de PTV, o P de planejamento, que vai incluir os movimentos anatômicos naturais, como a respiração. Ah, Iago, então quer dizer que o câncer do paciente era só esse vermelho e o médico vai tratar tudo isso em amarelo? Exatamente. Então, o PTV vai ser realmente a área que o médico ele vai tratar. Essa parte, pessoal, entenderam? Primeira coisa, o médico define o tamanho do tumor. É chamado de GTV. Depois ele dá uma margem em torno desse tumor. Para quê? Para conseguir incluir células malignas que já estejam ao redor e para evitar que elas se espalhem e que elas sejam destruídas no tratamento, ele dá uma segunda margem, que é chamada de CTV. E além disso, ele dá uma terceira e última margem, que é chamada de PTV, que é margem de planejamento, que vai ser a área que vai ser irradiada, que além do tumor, que além das células microscópicas, vai incluir também os movimentos anatômicos naturais, certo? Como a respiração. Então, tudo isso vai ser analisado e calculado, e a área do PTV é a área que vai ser irradiada. Iago, mas isso não é um risco muito grande, não? Olha o tumor do paciente, que essa parte vermelhinha, como está pequena.
o médico ele vai irradiar tudo isso grandão em amarelo? Sim. Para quê? Para que não ocorra ou para que diminua a chance de ocorrer do paciente passar por todo um tratamento e posteriormente esse câncer ele começar a crescer novamente porque ficou determinada região sem ser irradiada ou que o tratamento dê errado porque o médico não calculou os movimentos normais. Porque a gente não pode pedir para o paciente parar de respirar, por exemplo, durante muito tempo. Então, tudo isso vai ser calculado. Então, o PTV é que vai ser a área realmente a ser totalmente tratada, totalmente irradiada. Beleza, pessoal? Imagino que sim. Então, agora, a gente vem para a mágica da radioterapia, que é, como médico, toda a equipe, claro, como toda a equipe vai tratar, vai irradiar o PTV, que a gente já viu que é uma área bem maior do que onde está mesmo o tumor do paciente, mas sem destruir as células boas. Agora o médico vai calcular a última parte, que são os ORs, os órgãos de risco. Os ORs, os órgãos de risco, são aqueles órgãos, aquelas regiões que estão sadias, mas que estão muito próximas do PTV, da área que vai ser irradiada. Nesse exemplo aqui, nós temos em vermelhinho aqui o GTV, que é o tumor, e nós temos já em volta dele o CTV, que é a margem clínica, que são as células microscópicas. E além disso, nós temos em amarelo o PTV, que é a margem de planejamento. Ou seja, todo o PTV é a área que vai ser irradiada. A gente tem aqui simulando na região do cérebro do paciente. E ao lado nós temos os ORs, que são órgãos de risco. Nesse caso aqui nós temos o quê? Medula do paciente, toda a região do globo ocular. Por quê? Qual o objetivo? É o médico destruir essa região do PTV, mas sem deixar o paciente cego, ou seja, sem destruir o globo ocular dele, as células que nos fazem ver, e também sem deixar o paciente tetraplégico, sem destruir a medula espinhal dele, além, claro, de vários outros órgãos que existem na região, como o conduto auditivo, para que não deixe o paciente surdo, dentre outras possibilidades. Então, vai ser feito todo um cálculo e toda uma simulação, onde o médico ele vai analisar de maneira milimétrica onde cada raio, onde cada feixe de radiação vai entrar. Então, para isso é muito importante que vocês entendam que a radiação na radioterapia é como uma linha. São feixes fininhos de radiação. O médico ele vai calcular exatamente onde esses feixes de radiação vão entrar, para que eles atinjam somente o PTV, ou seja, somente a área de planejamento, sem atingir os órgãos de risco. Vejam que nessa imagem nós temos várias linhas e todas elas objetivam chegar somente no PTV. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas vejam uma linhazinha azul passando bem próximo do globo ocular, da medula espinhal, de outros órgãos do paciente, mas sem atingir nenhum. Passa muito próximo e chega até o PTV. E assim vai. Ele faz vários feixes de radiação e nenhum deles atinge os órgãos de risco. Vão atingir somente o PTV. Ah, Iago, e a pele do paciente? E o osso do paciente vai ser atingido? Vai. Aí não tem o que fazer. É por isso que são alguns efeitos colaterais, como a gente viu, como queimaduras, coisas do tipo. Mas tudo isso vai ser calculado para que atinja o PTV, né, a área de planejamento, mas sem gerar danos nos ORs, que são os órgãos de risco. Para isso, o acelerador linear, ele consegue fazer todos aqueles movimentos que nós vimos no vídeo. Ele gira 360 graus, faz todos os movimentos necessários para que o feixe entre exatamente aonde a equipe médica planejou, sem atingir
os ORs, que são os órgãos de risco. Então, veja o quanto é importante a questão do paciente não se mexer, ou até mesmo ser calculado como o paciente respira à margem do PTV. Para quê? Para que tudo esteja preciso e exato na hora do tratamento, para que não haja nenhum tipo de erro durante o exame. Vou mostrar aqui um videozinho a vocês. Pessoal, vocês estão entendendo? Está dando certo? É muito difícil? Certo. Então, nós temos aqui um tratamento de teleterapia, ou seja, tratamento à distância, 1 metro de distância do paciente, e está sendo usado o acelerador linear. Então, a gente consegue ver a paciente sendo posicionada. Veja que ela está utilizando alguns acessórios. Amanhã a gente vai estudar sobre vários deles, mas ela está utilizando acessórios para joelhos e pernas, que servem para deixar a coluna dela mais ereta e também a sua posição mais confortável. Além disso, ela está utilizando um equipamento, um acessório que é chamado de breastboard, que também é conhecido como rampa de mama, na qual ela vai ter um suporte, um apoio para apoiar a mão, para que o braço dela não fique sobrepondo a região mamária, porque ela está fazendo aqui um tratamento contra câncer de mama. Está sendo feito o posicionamento dela. Veja que nessa parte do vídeo, os profissionais eles não estão olhando para o paciente. Veja que a mulher é como se estivesse olhando para a gente. Ela está olhando, a sala é repleta de computadores. Como tudo é planejado antes, a altura que vai ficar a mesa, a angulação que vai ficar a mesa, tudo isso é pré-definido e é exposto no computador. Então, nós não temos que decorar isso de cabeça. Tudo já vai ter sido planejado e estudado, e no caso do dia de tratamento, a gente vai só executar. Então, por controle remoto, ela vai calcular o posicionamento exato, tanto da mesa quanto do paciente. E tudo isso vai ser visto no computador. Se tiver errado, vai acender uma luz vermelha, e quando tiver certo, vai acender uma luz verde. Então, veja que os dois profissionais, os técnicos de radioterapia, ela está controlando aqui com o controle remoto, e eles estão olhando para o computador. Enquanto isso, vai girando o acelerador linear. Quando chegar no local exato, veja que a mesa também vai mexendo. Quando chegar no local exato, vai ficar tudo verdinho, e aí sim eles vão dar o ok para iniciar o tratamento. Tudo a nível milimétrico. É no canto exato e perfeito. Não existe margem de erro. Os profissionais já está tudo posicionado, vão lá para fora, acompanhar tudo por câmeras, dá até para ver uma das câmeras aqui em cima, por câmeras e por sistema de som. A máquina vai girar, cada vez que a máquina gira e para em um ponto específico, que também já é pré-programado, o profissional veio, fez a angulação pré-programada, olhou para o monitor para saber se está ok, se está verdinho. Está. Parou aqui. Quer dizer que exatamente nesse ângulo vai entrar um feixe de radiação que não vai atingir os órgãos de risco e vai atingir o PTV, ou seja, a área de planejamento, né? A área que vai ser tratada, que vai incluir tanto o tumor, quanto as células milimétricas, como também os movimentos anatômicos naturais do paciente. Faltou alguma coisinha, ela voltou, consertou. A partir daí vão ser liberadas doses de radiação. Depois disso, mais uma vez, o equipamento angula, para em outra região específica, libera a radiação até finalizar o tratamento.
Em média, o paciente ele faz sessões como essa cerca de 3 vezes por semana. Em média, claro que varia muito, mas cerca de 2, 3, 4, até 6 meses de tratamento. Porque as doses de radiação também não podem ser gigantescas, no sentido de que, para não atingir, não destruir, né, os ORs, até mesmo a pele da paciente. Então, é tudo calculado e fracionado, né, dividido por várias sessões. Então, a mágica da radioterapia é essa, é utilizar altas doses de radiação, mas calculando exatamente onde cada linha, cada feixe de radiação vai entrar no paciente, para que esses feixes de radiação atinjam somente o PTV, somente a área de planejamento, somente a área que vai ser tratada, mas que não atinjam ou que, se atingirem, não destruam os ORs, que são os órgãos de risco que estão próximos da região. Então, pessoal, posso passar? Entendido? Menino, muito complicado isso tudo, viu? Pense. Misericórdia, a responsabilidade não é pequena, não. A responsabilidade é grande. Inclusive, teve um caso alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, onde o médico e o físico, ao calcular a dose, é tudo com muitas casas decimais, né? Ou seja, não é, por exemplo, vou colocar aqui 50 kV. Como eu disse, na radioterapia se usa MV, que é milivoltagem, né? Ou seja, 1000 vezes mais do que na radiologia. Eles utilizam outros termos, um chamado de Gray, que é Gray é uma medição de dose de radiação muito específica. Aí o médico ele colocou uma casa decimal a menos, ou seja, ele utilizou cerca de 10 vezes mais dose de radiação do que deveria utilizar. O que aconteceu foi que o paciente, que na época era até uma criança, acabou falecendo. Todo mundo foi perder o emprego, todo mundo foi processado. Aí, Iago, mas a gente da radiologia, a gente não só faz executar o exame, o médico e o físico não tem que calcular, não sei nada de física, não. Sim, mas nós temos que participar de tudo. Então, a gente tem que entender como funciona, a gente tem que entender de física, o nosso contato com a equipe médica é direto, então, se a gente achar estranha a quantidade de dose utilizada, a gente tem que perguntar, tem que questionar, então, só tem que fazer tudo com extrema certeza. Então, passando essa parte de planejamento, a gente vai estudar um pouco sobre câncer. É uma parte também muito importante, porque, como eu disse, a radioterapia serve para isso. A radioterapia é um tratamento contra o câncer. Então, é importante a gente entender não somente como funciona o tratamento, o planejamento, o nosso papel, mas a gente entender também a doença, como funciona a doença na qual a gente vai estar tratando. Então, o câncer é uma palavra que tem a origem do latim e o seu significado é caranguejo. E tem esse nome devido às células doentes, né, as células cancerígenas, elas acabarem se infiltrando em células sadias e acabarem grudando nelas com pequenas pinças, como se fossem caranguejos, como se os caranguejos prendessem as pinças na areia ou prendendo o dedo de uma pessoa. Então, a célula cancerígena, de maneira microscópica, essas imagens que vocês estão vendo são células cancerígenas vistas e recoloridas de maneira microscópica. Então, a gente consegue ver meio que as raízes da doença se impregnando no tecido e posteriormente se espalhando. Então, como eu falei um pouco na aula passada, o nosso organismo, ele tem uma movimentação natural. Maria Catherine, a gente já viu essa matéria, não foi? Catherine, talvez presencial, com certeza não. Vocês viram um pouco dessa matéria no ensino remoto anterior comigo também, com aulas online. Mas na época era daquela forma que não tinha prova, que não valia nota, que não tinha aprovação e reprovação. Então agora, dessa vez, é que vocês estão vendo para valer, com aprovação e com reprovação. Mas presencial vocês nunca tinham visto, não. Então, o nosso corpo ele tem um processo que é chamado de reprodução celular.
nós temos milhares de células no nosso corpo. Fico feliz que você lembra de alguma coisa. Quer dizer que aprendeu, né? Isso é bom. Então, as células do nosso corpo, elas nascem, cada uma delas tem sua função, ou seja, o tecido epitelial, a célula que tem a função de dar cor à nossa pele, de nos fazer ver, de nos fazer sentir gosto. Cada célula do nosso corpo tem um núcleo, que é o seu cérebro, e ela tem sua função. Então, as células, a cada segundo, ela morre, aí depois nasce outra igual a ela, aí depois morre também e nasce outra. Isso é chamado de reprodução celular. Isso é um processo normal do organismo. E nós temos cerca de 200 milhões, se não me engano, de células. Então, é um processo normal do nosso corpo. Mas por uma razão ainda não identificada, o que nós temos são razões de probabilidade, ou seja, se você tiver determinada ação, aumenta-se a probabilidade da doença aparecer, mas não existe uma receita de bolo, algo comprovado. Se você fizer isso, você vai ter, ou se você não fizer isso, você não vai ter. Como eu disse, o que existe até hoje são probabilidades. Exemplo, Angelina Jolie, bem famosa. Ela é muito preocupada com o câncer. Aí ela foi num grupo médico e ela fez uma avaliação que conseguiu estudar todos os ancestrais dela. E a partir daí conseguiu se levantar que ela tinha uma probabilidade X de ter câncer de mama. Por quê? Porque vários familiares da linha dela tiveram câncer de mama. Aí o que ela fez? Ela retirou a mama. Então, para quê? Para se evitar ter câncer de mama. Ela vai ter câncer de mama? Não. Mas ela pode ter câncer em qualquer outra região do corpo? Pode. Uma coisa não impede a outra. Por isso que nós temos probabilidades. Então, uma pessoa que fuma tem maior probabilidade de ter câncer de pulmão? Tem. Mas não quer dizer que uma pessoa que nunca fumou não tenha. Porque às vezes o cara nunca fumou, mas ele trabalhou a vida inteira numa serraria recebendo fumaça. Ou ele mora, por exemplo, em altas altitudes, onde os pulmões eles têm que trabalhar mais para conseguir puxar o ar é rarefeito. Então, a maior chance de ter, apesar dele nunca ter fumado. É por isso que o câncer é uma doença tão complexa e, apesar de ser milenar, ainda não se sabe tudo sobre ela e ainda não se existe uma chamada, o pessoal gosta de chamar de cura, né? Como se tudo fosse uma cura, como se eu tomasse uma coisa e nunca fosse ter aquilo. Então, no câncer, isso não existe, porque é uma doença a nível celular. As alterações, elas são milhares, assim, pode-se haver N fatores. Mas dentro desse processo de morte celular e nascimento celular, existe a chance de nascer uma célula que é chamada de célula maligna. Ou seja, como eu disse, cada célula do nosso corpo tem um núcleo, que é o seu cérebro, e esse cérebro dela diz a ela o que ela tem que fazer. Cada célula do nosso corpo tem sua função. E essa célula maligna, primeiro, ela deixa de obedecer seu núcleo, deixa de obedecer seu cérebro. Ou seja, ela se torna independente. E, além disso, ela deixa de ficar somente naquele local. Ou seja, em vez de ela ter a função apenas de nos fazer enxergar, ela diz, eu não vou obedecer mais meu núcleo e eu não vou ficar só aqui no olho desse paciente, não. Eu vou entrar na corrente sanguínea dele, vou se espalhar para onde eu quiser e ainda vou fazer aquelas células boas serem ruins igual a mim. É por isso que na imagem eu coloquei aqui uma célula maligna. Morte ao sistema opressor, não sei o que lá. Essa célula maligna, a partir do momento que ela nasce, ela consegue se espalhar no corpo humano e ela consegue fazer que células boas se tornem também células ruins. E isso começa a gerar um amontoado de células malignas. Esse amontoado de células malignas começam a crescer e começam a se espalhar. É assim que se nasce o câncer. Então, a gente consegue ver nessa imagem um desenvolvimento celular normal, uma célula nasce, cresce, se reproduz, que é a chamada divisão celular, e posteriormente morre.
Depois, nasce uma célula boa no mesmo local, cresce, se reproduz, faz sua função e morre. E assim funciona uma célula saudável. Numa célula cancerígena, a célula cancerígena ela nasce como uma célula normal, mas de repente, por N fatores, ela deixa de obedecer o seu núcleo e passa a criar sua própria identidade, sua própria forma de agir, e começa a atingir as células boas e transformarem em células ruins. E aí se nascem os tumores. Vou mostrar aqui um videozinho rapidinho. Esse vídeo que eu vou mostrar a vocês é de uma reportagem, mas como eu não consigo passar som, eu vou falando aqui o que está dizendo. É uma reportagem do Fantástico. Depois, se eu conseguir achar essa reportagem no YouTube, eu mando o link no vídeo. Manda o link no vídeo é ótimo. Manda o link no grupo, claro. Então, aqui nós estamos vendo em amarelo as células boas, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E dentro desse processo tem uma célula maligna, que é essa vermelha. Essa célula maligna, ela consegue se reproduzir mais rápido do que o normal. Ela não morre. Como eu disse, uma célula normal, ela nasce, se reproduz, né? Ou seja, gera divisão celular, faz sua função específica e morre. E assim vira, e assim continua a nossa vida. Mas a célula maligna, ela nasce, ela se reproduz mais rápido do que uma célula normal e ela não morre. E além disso, ela ainda não obedece mais seu núcleo e além disso, ela ainda se espalha para qualquer região do corpo e além disso, ela ainda consegue fazer células boas virarem células ruins iguais a ela. Ou seja, por isso que o câncer não tem cura. Um câncer sem tratamento, ele é 100% óbito. Por quê? Porque a célula maligna, ela nunca vai morrer de maneira natural, nem nunca vai parar de crescer, nunca vai parar de se reproduzir. Ou seja, o paciente ele vai morrer de câncer. Por isso que tem que ter um tratamento. E por isso que se fala que o quanto antes for esse tratamento, melhor. Por quê? Quanto antes for o tratamento, menos dessas células malignas espalhadas no corpo o paciente vai ter. Então elas começam a se espalhar, a crescer muito rápido e começa a ir para outros cantos do corpo, via linfonodos, via corrente sanguínea, começa a se espalhar, até esse amontoado de células começar a gerar um tumor. Elas começam a crescer e a criar mesmo uma forma, um formato anatômico, que é chamado de tumor. E existem dois tipos de tumor que nós vamos estudar, acho que hoje, na próxima aula, que é o tumor benigno e o tumor maligno. Qual a diferença? Tumor benigno não se espalha para outros locais. Tumor maligno se espalha para outros locais. Se o tumor for maligno, é câncer. Não existe câncer benigno. Ah, fulano de tal descobriu que está com câncer, vai fazer o exame para saber se é benigno ou maligno. Isso não existe, certo? A partir do momento que o paciente está com câncer, o câncer só existe câncer maligno. Se for benigno, é um tumor, certo? Aí dentro do tumor pode ser benigno ou maligno, mas se for câncer, é somente maligno. A diferença é essa. Se conseguir entrar para outras regiões do corpo, nasceu no olho, vai parar na coluna, nasceu na mama, vai parar nos pés, é câncer. Se ficar só naquele local específico, é benigno. Está mostrando aqui a diferença. É claro que o câncer, que é o maligno, cresce muito mais rápido, se espalha muito mais rápido. E o que o médico está dizendo aqui, os vários profissionais falam, é que se não tratar, é igual à morte. Não existe nenhum tipo de exemplo científico, clínico comprovado de que um paciente tinha um câncer detectado, nunca fez tratamento nenhum e sobreviveu. Os dados que eu tenho é de 100% dos casos. Por isso que tem que ser tratado. O nosso organismo ele é formado por milhões de células e diariamente elas se renovam, né? Que é o processo chamado de divisão celular,
enfim, de morte e crescimento celular. O câncer ele se inicia quando uma célula de qualquer órgão do corpo, hoje em dia nós temos relatos de câncer em diversas regiões do corpo, cânceres diferentes, ano a ano aparece câncer que nunca tinha tido anteriormente. Ah, Iago, por que isso? Porque o câncer, como é uma doença a nível celular, em todos os órgãos do nosso corpo nós temos células, então ele pode nascer em qualquer região do corpo, literalmente. Então, o câncer se inicia quando uma célula de qualquer região do corpo começa a crescer de maneira descontrolada. Ela começa a crescer muito mais rápido. Esse crescimento é diferente de um crescimento normal, que é aquele que nós tínhamos visto, que uma célula nasce, cresce, se reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. E, além disso, ela obedece o seu núcleo e faz só aquela função. A célula cancerígena, ela nasce, cresce, se reproduz, se espalha, atinge outras células, deixa de fazer sua função e nunca morre. Nunca morre sem tratamento, claro. Para isso, a gente coloca muita radiação para ela morrer. E as células cancerosas, cancerígenas, malignas, enfim, também podem invadir outros órgãos. Esse nome, invadir outros órgãos, se espalhar para outros órgãos, é chamado de metástase. Então, vixe, fulano de tal descobriu que está com câncer e já está com metástase, ó. Por que isso é uma notícia ruim? Porque quer dizer que a célula maligna não está somente naquele local. Já entrou na corrente sanguínea e já se espalhou para outro órgão. E aí pode se espalhar para qualquer órgão. Então, quando tem metástase, quer dizer que o câncer já se espalhou por várias regiões do corpo. Claro que isso dificulta muito o tratamento. Deixa tudo muito mais complexo. Ah, fulano de tal fez um tratamento contra o câncer, terminou. Quando foi 1 ano depois, nasceu o câncer em outro canto, ó. Qual a chance de acontecer? É grande. É só o médico não ter feito o cálculo exato do CTV, né, que é a margem clínica, as células possivelmente microscópicas espalhadas, não fez o cálculo direito, sobrou uma célula cancerígena. Essa célula cancerígena morre? Sem radiação, sem tratamento, não. E ela faz o quê? Atinge células boas, se espalham para outro canto. 1 ano depois, aquela célula cancerígena já tinha se espalhado, já tinha atingido células boas e nasceu um câncer lá em outro local. Então, isso acontece muito comumente. Por isso que é muito comum a pessoa fazer um tratamento contra o câncer e tempos depois acontecer de ter outro. Às vezes em local completamente diferente. Muitas vezes está relacionado ainda àquele lá atrás, porque a célula cancerígena não morre de maneira natural, ou ela vai morrer por cirurgia, porque vai ser removida, ou vai morrer por altas doses de medicação, que é a quimioterapia, ou vai morrer por altas doses de radiação, que é a radioterapia. Então, falar um pouco sobre a questão das nomenclaturas, que é algo muito comum. Primeira nomenclatura muito utilizada, que confunde muito as pessoas, que é a neoplasia. Vixe, fulano tal tá com a neoplasia. Que danada é isso? A neoplasia é a mesma coisa que um tumor. Então, neoplasia é igual a tumor, e tumor é igual a neoplasia. É a mesma coisa, é só questão de nomenclatura mesmo. Então, neoplasia é a mesma coisa que tumor, ou seja, é uma forma de proliferação celular não controlada, ou seja, uma célula que ela cresce muito rápido e também não morre de maneira desordenada, né? Ou seja, cresce muito mais rápido do que o normal e de maneira persistente, ou seja, não morre de maneira natural. Portanto, uma neoplasia é um sinônimo, né? A mesma coisa que um tumor. E uma neoplasia e um tumor, ele pode ser classificado como benigno ou maligno. Se o tumor, se essa célula não conseguir se espalhar para outros locais do corpo, qual o nome dela? Benigno. Se essa célula conseguir se espalhar para outros locais do corpo, qual o nome dela? Maligna. Se conseguir se espalhar para outras regiões do corpo, se for maligna, é o câncer. Se não conseguir se espalhar para outras regiões do corpo, se for benigno, não é câncer. É óbvio que o benigno é muito mais fácil de ser tratado, porque se nós temos um tumor em determinado local e o médico sabe que esse tumor ele não pode se espalhar, então é só ele fazer a cirurgia. Faz a remoção, tira esse tumor. Acabou. Ou então ele faz uma radioterapia, destrói aquele tumor, aquela região,
nunca ela vai se espalhar, aquela célula vai morrer e não vai se espalhar. Beleza. Se for câncer, se for maligno, complica muito mais. Por quê? Porque ele vai ter que calcular células microscópicas, vai ter que imaginar há quanto tempo esse paciente tem câncer, vai ter que imaginar a probabilidade dessa célula maligna se espalhar para outras regiões do corpo. Será que já se espalhou? Será que não se espalhou? Fazer vários exames para detectar? Ou seja, deixa tudo mais complexo. Mas o que vocês sabem é que não existe câncer benigno, tá bom? Infelizmente, isso é um termo ainda muito comum, mas não existe. O que existe é tumor. O tumor pode ser benigno ou ser maligno, certo? Mas o câncer é sempre maligno. Então, benigno são os tumores, né, que não são cancerosos, ou seja, não são câncer. São chamados de tumores benignos. As células, elas crescem um pouco mais rápido do que o normal, mas é bem mais devagar se comparada com o do câncer. Pode causar problemas? É claro. Se nós temos um amontoado de célula crescendo, pode gerar principalmente compressão, ou seja, aquele tumor crescer e acabar comprimindo outros órgãos do corpo. Vai gerar dor, vai gerar dificuldade, mas normalmente isso é resolvido com apenas cirurgia. E o benigno, ele não pode se espalhar por outras regiões do corpo. Já o maligno é o câncer, ou seja, todo câncer é maligno. Os tumores malignos, eles têm a capacidade de crescer muito mais rápido do que o benigno e também de se espalhar, de invadir qualquer outro órgão do corpo humano, que é a chamada metástase. Elas crescem muito mais rápido e se espalham muito mais rápido. Pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas nós temos algumas regiões mais sensíveis, como a pele, a mama, o colo uterino, pulmão e próstata. Então, aqui na imagem, nós temos a diferença de um tumor benigno para o maligno. Veja que nos dois, nós temos um crescimento descontrolado, mas veja que o maligno, ele consegue furar as defesas do corpo humano, ele consegue se espalhar para outras regiões do corpo, e o seu crescimento é muito mais descontrolado. E aí, Iago, como é que o médico vai saber se o tumor é benigno ou maligno? Então, ele vai fazer alguns exames, mas um dos exames que mais caracteriza a diferença é que o tumor benigno normalmente é circular. Por quê? As células sadias começam a proteger e a envolver aquele tumor. E como ele não consegue se espalhar, ele acaba ficando redondo. Já o tumor maligno, que é o câncer, como nada consegue parar ele, ele começa a crescer em vários formatos muito diferentes, bem espalhado. Então, uma das formas do médico saber é essa. Tumor benigno, as células crescem rápido, sim, descontrolado, sim, mas não se espalham. Tumor maligno, que é o câncer, as células crescem muito mais rápido, muito mais descontroladas e se espalham para outras regiões do corpo, que é a chamada metástase. E aí, pessoal, entenderam até agora? Beleza? Tá dando certo? Digam pelo menos um oi. Oi, Iago, eu não sei se é só aqui, mas a imagem está bem pequenininha. Tá dando para ver? Aqui tá tudo ok. Quem falou, tenta sair da aula e entrar de novo. Às vezes buga um pouquinho. Mas aqui tá dando para ver. Porque assim, eu consigo deixar a imagem maior. Espera ela voltar. Mas como eu gosto de ficar olhando, eu não gosto de ficar olhando para o slide. Eu fico olhando minha própria imagem para saber se estou falando besteira ou não. Aí normalmente o slide fica maior mesmo, menor mesmo. Mas pelo menos aqui para mim dá para ver. Para ficar organizado. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre as classificações, que são termos muito falados também e que para vocês aprenderem. Então, vou falar. Pronto, eu não estou vendo vocês, só estou vendo o slide. Não está me vendo? Não. Perfeito. Tá só o símbolo do CETEP aqui. Ah, pronto. É exatamente assim que. Agora tu voltou. Oi. Certo. Mas você está vendo o slide também? Sim, o slide em cima e tu embaixo. Pronto, ótimo. Então, eu vou falar um pouco sobre algumas classificações.
Então, o câncer mais comum que existe, o que tem o maior percentual, é chamado de carcinoma. O carcinoma é o câncer que se origina no tecido epitelial, ou seja, na nossa pele. O tecido epitelial é um tecido que cobre toda a nossa pele e também ele cobre alguns órgãos do nosso corpo. Ou seja, o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele. Então, o tecido epitelial é percentualmente o maior estrutura do nosso corpo. Então, consequentemente, ele tem a maior chance de acontecer câncer, porque ele tem o maior número de células, ele é o maior. Então, o carcinoma é o nome do câncer que se dá no tecido epitelial. Então, fulano de tal está com câncer de pele. Então, ele tem um carcinoma. Fulano de tal está com carcinoma em dorso. Ou seja, ele tem um câncer de pele na parte dorsal. E assim vai. Inclusive, é o maior percentual, cerca de 90% dos tumores, dos cânceres, são carcinoma. Nós temos também os sarcomas. Sarcomas são popularmente chamados de câncer ósseo. Tal pessoa está com câncer no osso, que é um câncer muito agressivo. Então, câncer ósseo ele é chamado de sarcoma. São tumores que têm de origem principalmente nos tecidos de sustentação, né, como as células que compõem os ossos. Como a gente está falando de uma doença a nível celular, então quando eu falo, é um câncer no osso, um câncer na pele, quer dizer que atinge as células que cobrem essa região do corpo. Então é algo muito, muito específico. É um câncer relativamente raro, cerca de 2%. Nós temos as leucemias. A leucemia, que foi um termo muito popular, principalmente final dos anos 90 e início dos anos 2000, porque teve uma novela da Globo que tratou onde uma personagem tinha uma leucemia, que foi até aquela cena que ela raspava o cabelo sentada e tocava música e tal. Então, não lembro o nome da novela, mas é uma cena muito conhecida. Então, essa paciente, essa personagem, ela tratava de uma leucemia e acabou sendo um nome, um termo muito utilizado. A leucemia é um câncer que atinge a região da medula óssea, consequentemente atinge em especial a produção sanguínea, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Vixe, fulano tal está com câncer e o sangue virou água. Por que o sangue virou água? Porque as células malignas atingiram a medula óssea do paciente, destruíram glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Paciente para de produzir sangue, vai sobrar o quê? Água. Então o paciente ele vai morrer de maneira muito rápida. E a leucemia tem uma característica que é muito dura, que infelizmente, apesar de em adultos ser mais rara, ela é mais comum em pacientes jovens, em especial em crianças. Então, infelizmente, quando a gente está estudando sobre leucemia, a gente vê muitos casos de crianças, muitas vezes até recém-nascidos, que morrem de leucemia. Porque a doença, a célula maligna, a da leucemia, ela gosta de células jovens, de células novas. E quando a gente é mais novo, as nossas células se reproduzem mais lento. Então, eles acabam atingindo muito essas células novas. Então, a leucemia tem essa característica de atingir muitos pacientes jovens. Então, a leucemia é conhecida como câncer do sangue, porque ela atinge a medula óssea, que vocês sabem que a medula também tem essa função de produção sanguínea. Ela vai transformar as células boas que produzem nossos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas em células ruins, vai destruir essas células boas. Como nós não temos mais as células boas que tinham essa função de produzir sangue, como elas vão ter morrido, vai sobrar só o quê? Água. Então o paciente ele vai acabar morrendo. Por isso que popularmente chama, fulano tal morreu com câncer e o sangue já estava em água. É nesse sentido, nesse contexto. A leucemia, ela atinge o câncer que atinge principalmente a medula óssea. E tem essa característica muito dura e muito peculiar de atingir, em especial, pacientes jovens. Eu até acompanhei um caso recente, onde uma criança de 1 ano acabou morrendo de leucemia. Acompanhei porque eram familiares
amigos dos meus pais, e infelizmente, claro que se demora um pouco para ter esse diagnóstico, né? O paciente acaba tendo muitos problemas, e infelizmente a criança acabou não resistindo ao tratamento, porque é como todos os cânceres, mas como é numa região muito sensível, é um câncer muito agressivo, porque é muito rápido a morte. Então, a leucemia ela tem essa característica de ser um câncer que atinge o sangue. É relativamente raro, cerca de 8% dos tumores, mas quando a gente joga isso para crianças e recém-nascidos, esse percentual acaba crescendo. Nós temos também os linfomas e mielomas. Os linfomas e mielomas são cânceres que atingem o sistema imunológico, é um câncer raro, menos de cerca de 1% dos tumores. E nós temos também os cânceres do sistema nervoso central, que atinge principalmente a região do cérebro. Então, vou mostrar a vocês aqui alguns exemplos. Nós temos aqui na imagem um carcinoma. Como eu disse, o carcinoma, ele é o câncer mais comum, cerca de 90%. É conhecido também como câncer de pele, mas é importante dizer que o carcinoma, ele atinge todo o tecido epitelial, e o tecido epitelial recobre, obviamente, todo o nosso corpo, mas ele recobre e protege também alguns órgãos. Então, possa ser que tenha um carcinoma interno, mas normalmente o carcinoma, ele é externo, ou seja, ele é um tumor visível. Veja que no caso desse paciente, ele tem um carcinoma em dorso, ou seja, um câncer de pele nas costas, e veja como a metástase funciona. O tumor, ele cresceu em uma região, entra na corrente sanguínea e começa o quê? A se espalhar, gerando outros tumores. Se não haver tratamento, ou seja, cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, esse tumor, esse câncer, vai parar de se espalhar? Não. Essa célula cancerígena vai morrer de maneira natural? Não. Então, esse câncer ele vai crescer e se espalhar. Do outro lado, nós temos um paciente que ele fez 1 mês de radioterapia e a gente já consegue ver aqui o que restou do tumor, né? Veja que a pele do paciente ela foi destruída, claro, devido a altas doses de radiação, mas o mais importante é que o tumor ele foi destruído também. Aqui nós temos um carcinoma na região do pavilhão auricular, né? Próximo ao conduto auditivo. Então, o tumor ele vai se espalhando. Quando ele é descoberto cedo, é óbvio que quando é um câncer de pele, de maneira externa, ele é muito mais fácil de se descobrir, porque a gente acaba vendo no espelho, acaba notando, acaba tocando, acaba sentindo, e hoje em dia, como os médicos pedem biópsia praticamente em tudo, então até mesmo um pequeno sinal, um pequeno caroço que nasce no nosso corpo, quando a gente procura um médico, ele vai pedir logo uma biópsia, que é um exame específico para identificar. Então, se for um câncer de pele, é um câncer mais fácil de ser diagnosticado e de ser, claro, tratado mais cedo, consequentemente aumentando sua chance de tratamento. Aqui um caso de um sarcoma. Como a gente falou, o sarcoma é conhecido popularmente como câncer de osso, porque atinge as células ósseas. Então, veja a diferença anatômica das pernas dessa paciente. Em uma perna está no seu desenvolvimento normal e na outra aparece um hematoma. Por quê? Porque a célula ela começa a atingir as células ósseas, começa a destruir as células boas e transformar aquelas células boas em células ruins, em células malignas. Então elas começam a crescer de maneira descontrolada, gerando um tumor e, consequentemente, vai destruindo todas as células sadias que serviriam para nos sustentar e para formar o nosso osso. Então, é comum as pessoas sentirem fraquezas na região, dificuldade de andar, hematomas, crescimento ósseo exacerbado. Então, aqui são os sarcomas, também chamado de osteosarcoma. Ósteo é porque está ligado, ósteo é um prefixo ligado à parte óssea. Fulano de tal está com a osteoporose, ou seja, é o osso ficando em forma de pó, mais desgastado. Então, o ósteo é ligado à parte óssea. Então, o osteosarcoma é um câncer ósseo. Nós temos alguns outros casos, como eu disse aqui, a questão da leucemia, pode sim dar em adultos, mas é mais comum dar em crianças. Leucemia é o câncer que atinge
a produção sanguínea do corpo humano. É um câncer muito difícil de ser diagnosticado, primeiro pela característica dele dar mais em crianças. Então, em recém-nascido, é muito comum existir algumas doenças específicas de difícil análise. Então, até o momento de se descobrir que é uma leucemia, normalmente já está um pouco mais avançada, mas pode acontecer, aparecer manchas no corpo, bolhas, pode estar ligado à leucemia. Nós temos também câncer do sistema nervoso central, que são cânceres que estão ligados à parte de cabeça e pescoço, de cérebro, né, em especial. A gente tem aqui um corte de um exame de tomografia computadorizada. Nós temos um corte axial, que é o da nossa direita, e um corte sagital, onde a gente consegue ver um crescimento tumoral na região. Então, são N tipos de câncer que podem existir, e como eu disse, como hoje em dia, já há alguns anos, cada vez mais nós temos essas variações, essas classificações de osteosarcoma, carcinoma, enfim, eles cada vez mais aumentam, né? Então, agora que vocês conhecem um pouco mais sobre o câncer, falar um pouco dos fatores de risco, que é um tema sempre muito polêmico, porque até foi do caso de Angelina Jolie, que eu citei, porque não existe uma forma que você diga, olha, se eu viver assim, eu nunca vou ter câncer. Não existe essa fórmula. E como eu disse, existem probabilidades, fatores de risco. Então, se eu tiver uma vida, um comportamento dessa forma, aumenta-se a chance de eu ter esse tipo de câncer. Mas não existe uma garantia científica de que, se eu viver dessa forma, eu nunca terei. Como eu disse, o caso da Angelina Jolie, que ela chegou a remover previamente uma de suas mamas. Câncer de mama ela vai ter? Não, mas nada impede de ter um câncer em qualquer outra região do corpo. Então, falar um pouquinho sobre a questão dos fatores de risco, os hábitos alimentares. Então, o hábito alimentar não envolve somente a dieta que nós temos, o que a gente come, mas por que, Iago, o número de câncer aumenta tanto, porque o câncer mata tanto, e antigamente não tinha? São dois fatores. Antigamente já se tinha o câncer. O que não se tinha era um diagnóstico preciso. Então, quando não se tem muitos casos, é algo de se alertar. Primeiro, quando não se tem muitos casos, quer dizer que a doença não está sendo diagnosticada. Se não está sendo diagnosticada, quer dizer que os exames não estão sendo feitos de maneira correta. Inclusive, eu coloquei isso, eu faço parte do Comitê de Combate ao Coronavírus aqui da Prefeitura de Açu, e eu coloquei isso em uma reunião. O pessoal fala, mas a cidade de Açu está apresentando muitos casos de coronavírus. Eu disse, certo, mas isso gera um ponto positivo. Porque a partir do momento que você tem mais casos detectados, quer dizer o quê? Que pessoas estão sendo testadas. A partir do momento que nós não testamos pessoas, a cidade não vai ter caso, porque não se testa. Então, a partir do momento que a gente testa mais pessoas, se aumenta o número de casos. Com o câncer, a partir do momento que nós temos mais exames, mais especialidades médicas que geram um diagnóstico maior, a chance vai se aumentar. Mas, além disso, tem diversos outros fatores do fator alimentar, entre o quê? A questão dos produtos químicos utilizados em alimentos, que alguns produtores chamam até popularmente de venenos, que são os agrotóxicos utilizados em diversos alimentos. Isso aumenta esse potencial. Maria Catherine, minha avó e minha mãe tiveram câncer de tireoide. Eu tenho chance também? Catherine, eu vou responder sua pergunta daqui a 2 slides, onde eu falo dessa questão hereditária, tá bom? É um ponto muito bacana. É aumento da idade. É óbvio que quando a gente vai ficando mais velho, as doenças se acumulam mais em nosso corpo e as células elas começam a ficar mais sensíveis. Então, o aumento de idade é um fator de risco. Estilo de vida, se você bebe muito, fuma muito, dorme mal, condições ambientais. Então, se você mora em ambientes muito extremos, ambientes muito frios, muito quentes, em altas altitudes, foi aquele exemplo que eu dei do câncer de pulmão, pessoas que nunca fumaram, sim, mas moram perto de quem fuma, moram perto, por exemplo, em nossa região aqui tem muita madeireira, que tem muita fumaça, mora, por exemplo,
na Bolívia, com 4.000 metros de altitude, onde o ar é rarefeito, consequentemente o pulmão vai ter que trabalhar mais, se expandir mais, então o índice de câncer de pulmão acaba sendo maior. Então, assim, são muitos percentuais, certo? Então, existem dados, então, o tabaco, né, que é o cigarro, cerca de 30%, a alimentação, cerca de 35%, mas se vocês olharem sempre esses dados, sempre vai ter um percentual, como nós estamos vendo aqui em azul, que é desconhecido, indeterminado, não possível se identificar, sempre vai ter esse percentual. Por quê? Porque é uma doença que a gente ainda não sabe o seu comportamento exato e ainda não existe fatores muito específicos. Então, de maneira geral, são N probabilidades. Então, respondendo à pergunta de Kathleen e a pergunta de várias pessoas, de várias dúvidas, que eu separei aqui, que são dúvidas frequentes, não só de vocês como alunos, mas enquanto cidadãos também, porque o câncer é uma doença que ela gera muito medo. Hoje, menos, se comparado com alguns anos atrás, na época dos nossos pais, nossos avós, onde, por exemplo, se você estiver em casa com seus pais nesse momento, iam ficar assustados. Eu repeti tanto essa palavra câncer, sendo que era um nome que não deveria nem ser pronunciado. Ixi, fulano tal está doente, ixi, fulano tal está com aquela doença. Ixi, gera uma ligação direta à doença e à morte. Hoje em dia, ela é respeitada, mas se entende, sim, que pode ser retratada, que pode ser batida de frente, e que a gente conhecer como ela funciona é de fundamental importância, em especial na questão da radioterapia, do tratamento. O câncer hereditário, esse é um tema polêmico, assim como quase tudo que envolve o câncer, porque existem várias linhas de pesquisa e várias linhas de estudo. Como eu disse, uma pessoa milionária como Angelina Jolie contratou um grupo médico que avaliou toda a linhagem cronológica familiar dela e disse que ela tinha tanto por cento de chance de ter câncer de mama. Podia acontecer? Podia. Um ano depois, ela poderia ser diagnosticada com câncer de mama e poderia ligar isso à hereditariedade. Como poderia ela morrer com 182 anos e nunca ter câncer de mama? Porque é só um percentual. De maneira geral, Kathleen, o câncer ele não é hereditário. Apesar da equipe médica levar isso em consideração, é um estudo padrão, saber sua mãe morreu de quê? Sua avó morreu de quê? Ou então pergunta, já teve câncer na família? Alguém da família já teve câncer? Não é uma ligação 100%, mas é um ponto a ser levado em conta. Só existe comprovadamente um tipo de câncer que ele é 100% hereditário, ou seja, existe uma chance grande de se a mãe ter, o filho ter também. Mas, de maneira geral, o câncer não é hereditário. Como eu falei, existem casos muito raros, como um exemplo é o retinoblastoma, que é um tipo de câncer que ocorre em crianças. Então, é muito comum, caso a mãe tenha retinoblastoma, que é um câncer na parte dos olhos, a criança passar a ter também. Mas, de maneira geral, apesar de todos os médicos eles perguntarem sobre câncer na família, não é 100% garantia de ser hereditário. Câncer é contagioso? Vixe, fulano tal tá com câncer. Vixe, tá com um tumor feio na pele, vou chegar nem perto. Não. O câncer, ele não é contagioso. Não existe chance de uma pessoa estar com câncer e transmitir para outra na questão do toque. Câncer, ele não é contagioso, certo? O que pode se tornar, o que pode fazer o contágio é principalmente no contato sexual ou na transfusão de sangue. Ou seja, quando a gente pega o organismo e insere diretamente no outro. Mas no contato próximo, o câncer ele não é contagioso, certo? Quem tem direito ao tratamento do câncer pelo SUS? Todo cidadão, certo? Que esteja no Brasil, independente de ser brasileiro ou não, ele estando no Brasil, independente de classe, credo ou cor, ou questões financeiras, ele tem direito a tratamento gratuito pelo SUS. Como eu disse, isso é algo que funciona, eu digo que funciona e eu vou provar a vocês que funciona. Quando a gente for visitar o hospital em Mossoró, como eu disse, nós vamos visitar quando passar essa parte de pandemia, mesmo vocês tendo terminado o curso, não se preocupe,
Quando a gente passar essa parte e tiver autorização, a gente vai conhecer o hospital lá, e vocês vão ver os alunos quando vão, eu já tenho a oportunidade de levar muitas turmas há muitos anos que eu levo, o pessoal fica sem acreditar. Caramba, tudo isso é pelo SUS? Tudo pelo SUS. Todo tratamento de câncer é dado pelo SUS, certo? E como a gente tem visto, o tratamento não é somente a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia. É todo o tratamento multidisciplinar, de psicologia, de serviço social, de advocacia, toda a parte jurídica, enfim, tudo que envolve uma doença como essa. O dia 8 de abril é considerado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então, pessoal, eu queria saber se vocês entenderam, foi uma aula muito difícil, né? Principalmente naquela parte de planejamento. Realmente é um tratamento muito complexo, a radioterapia, porque nós estamos tratando de uma doença que é complexa, como também nós estudamos hoje. Então, toda aquela parte que nós estudamos de planejamento, de GTV, CTV, PTV, análise dos órgãos de risco, as doses de radiação entrar em pontos estratégicos para não atingir os órgãos saudáveis, tudo isso é muito complexo. A responsabilidade que está nas mãos de toda a equipe, inclusive nós da radiologia, que somos quem apertamos o botão para liberar a radiação, é muito complexo, é muito grande. Mas, por outro lado, é uma área apaixonante, certo? Quem gosta do contato humano, direto, assim, é a área mais apaixonante que possa existir na radiologia. Então, quero agradecer a presença de todos e, mais uma vez, parabenizar. Pode falar. Eu ia só comentar que eu tive 2 pessoas próximas a mim que tiveram, 3, na verdade, que tiveram câncer. 2 obtiveram muito sucesso, principalmente uma amiga minha estava com câncer de útero e ela precisou fazer a radioterapia, né, diretamente no útero, a endocavitária, né? E teve um pai de um primo meu que, infelizmente, com todo o tratamento, ele tinha evoluções ótimas, porém, ele não parava de fumar. Ele tinha uma evolução e tinha mais 2 regressões. Era uma evolução e 2 regressões. Não parava. Ele, infelizmente, faleceu com um câncer no pescoço maior que a cabeça dele. Era gigantesco. Mas o médico falou, se o senhor quer tentar realmente, o senhor precisa parar de fumar. E ele não parava. Ele, quando ficava lá, que fazia tudo certinho, dava uma diminuída legal, mas aí ele voltava para casa, pega cigarro e pega e fazia as coisas que não devia. Mas as minhas amigas, graças a Deus, uma com câncer de mama, outra com câncer de útero, inclusive mãe e filha, as 2 obtiveram muito sucesso. Elas fizeram radioterapia? Fizeram a rádio e a quimio. É isso mesmo. Então, felizmente, nós temos muitos exemplos positivos, em especial nos últimos anos, com a evolução da tecnologia. Esses casos, eles são muito legais. Inclusive, se vocês quiserem trazer exemplos de casos, infelizmente, todos nós temos exemplos de casos de pessoas conhecidas, de amigos. Minha avó, por exemplo, teve 2 cânceres. Ela teve câncer em uma mama nos anos 70, e em 2008, teve câncer na outra mama, já idosa, e mesmo assim conseguiu fazer o tratamento e tudo mais, foi atrás, e está viva até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, todos nós, assim, infelizmente, a gente acaba tendo muito exemplos de pessoas que conseguiram sobreviver, outras não. Então, se vocês quiserem trazer algum exemplo, vocês podem trazer. Se vocês, Iago, tenham vergonha, fala no meu privado, um caso, se vocês quiserem que eu conte, que eu explane aqui, a gente pode sempre falar sobre isso. Mas uma coisa importante é a mudança de mentalidade. Somos nós, mais jovens, a gente entender que não é uma doença que é 100% ligada à morte. Nós temos casos em Açu, por exemplo, de pessoas que, assim que tiveram o diagnóstico, cometeram suicídio, porque já achava que não tinha como, que isso seria sofrimento. Claro, que o sofrimento ele é inimaginável, o sofrimento ele é brutal, mas que sim, que hoje existem casos de pessoas que passam a ter vida normal, que superam, que são exemplos. Então, a gente levar para a nossa família, para a nossa comunidade, caso aconteça, de motivar, de ir atrás, vamos buscar. Nós temos muitos profissionais bons aqui no Rio Grande do Norte. Em Mossoró, nós temos a radioterapia de Mossoró, é melhor do que a de Natal, por exemplo. Então,
Apesar de eu conhecer muitos pacientes que dizem, né, vou fazer lá em Mossoró, eu vou para Natal, que é muito melhor. Então, mesmo Mossoró sendo mais perto, então, assim, nós temos hoje toda uma tecnologia, um preparo. O que nós estamos fazendo aqui nessas aulas é se preparando para futuramente sermos profissionais da radioterapia e ajudar pessoas. Lá no hospital, vocês vão conhecer, tem o Cantinho da Alegria, onde é colocado um sino, várias fotos, é até muito emocionante. No último dia de tratamento, o paciente vai com a família, toca o sino, que é o dia que ele vai receber alta, que o tratamento foi concluído. Então, nós temos muito caso de pacientes que acabam se tratando do câncer, ficando bem, e tendo essa evolução. Isso é muito legal, essa mudança de mentalidade. Maria Catherine, minha avó teve leucemia, ela ainda faz acompanhamento. Catherine, o tratamento contra o câncer, ele é muito longo. Se trabalha com, em média, cerca de 5 anos de tratamento. Ou seja, faz o diagnóstico, aí faz o tratamento, ou seja, quimio, rádio, cirurgia, e o paciente ele fica em tratamento específico daquele câncer por cerca de 5 anos. São visitas ao médico e exames periódicos, começa, claro, semanal, quinzenal, mensal, aí a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas é um acompanhamento de pelo menos 5 anos. Em alguns casos, dependendo do estado clínico do paciente, da idade, do tipo de câncer, pode até se estender, mas é um tratamento de no mínimo 5 anos de acompanhamento, ou seja, um tratamento muito duro, muito desgastante, até o médico chegar e dizer que o paciente ele tá tratado, certo? O termo cura, ele é muito raro de ser utilizado, os médicos não gostam, mas o tratamento, ele é muito longo. Fala que está em remissão, né? Maria Catherine, sim, ela é a cada 6 meses, isso. Então, com certeza, ela já está num momento mais na frente do tratamento, já está indo a cada 6 meses, isso é muito bom, mas os médicos sempre acompanham, alguns ainda passam medicação, ainda solicitam exames, então é um acompanhamento assim, por quê? Exatamente pelaquela questão que nós falamos, de ser uma doença celular, então a qualquer momento uma célula maligna que não tenha sido curada, não tenha sido destruída lá no tratamento, poder crescer e se espalhar. Então esse acompanhamento ele é muito, muito específico, para qualquer reação, o médico já entrar com algum tipo de tratamento, de combate, para que esse câncer, para que esse tumor, ele não se espalhe e não cresça novamente. Então, pessoal, qualquer dúvida, certo? Eu estou sempre à disposição. Qualquer dúvida sobre o trabalho, como eu disse, eu mandei para o grupo hoje uma ajuda boa para vocês, mas se vocês quiserem algum outro tipo de ajuda, é só falar comigo, de material. Todos esses meus dados que eu trago aqui são levantados pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Então, essas porcentagens que eu trago, tudo é relacionado ao INCA, tem aqui também nas referências da aula. E para finalizar nossa aula de hoje, o futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele. Então, futuramente, quando vocês terminarem o curso de radiologia, para vocês conquistarem, para vocês serem bons profissionais, não é o que vocês vão fazer um mês após finalizar o curso, não. É o que vocês estão fazendo hoje. O que vocês estão fazendo hoje aqui, num feriado, um dia santo, um dia maior, e vocês estarem aqui assistindo aula de verdade, não é deixando o celular ligado e fazendo outras coisas, não. Não é ouvindo minha voz e estar no Facebook, no Instagram, não. É entender como funciona, aprender em todas as disciplinas que vocês estão fazendo, é se preparando para que amanhã, numa entrevista, numa prova, ou até mesmo numa indicação de uma pessoa, vocês estarem preparados e, com certeza, essa luta de vocês vai valer a pena. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Amanhã nós temos aula, amanhã eu estou de plantão no regional, mas como vocês estão acostumados, para não atrasar o cronograma, eu torço para que a noite seja lá tranquila, e amanhã é mais uma aula muito, muito bacana para a gente assistir. Agradecer a presença de todos, muito obrigado, e qualquer dúvida, vocês sabem, estou à disposição. Obrigada a você, Pro. Boa noite. Beijo para vocês, boa noite. Beijão.